quanto que o profissional preparado vai trazer confiança para que ele não desencadeie dele. E você pode falar para os seus pacientes com fibromialgia que aquilo que você já aprendeu não tem como você voltar ao que era. Você vai dar cada vez mais técnicas para o seu paciente para ele entender esse processo do desmame. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou Jordana Ribeiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre como contribuir para o desmame medicamentoso do paciente com fibromialgia. Primeiro de tudo, Jordana, quais são os medicamentos que o paciente com fibromialgia toma? Tem medicamento específico para fibromialgia? É aí que está o X da questão, né? Quando se fala do tratamento da fibromialgia. A fibromialgia ela é uma síndrome reumatológica caracterizada aí por dores difusas no corpo todo, com sintomas como fadiga, alteração intestinal, insônia e alterações da irritabilidade, enfim, é um aglomerado de sintomas. E hoje não existe medicamento específico para tratar fibromialgia. Toma esse remédio que é para fibromialgia. Não existe. O que se faz, né? O que os médicos fazem? Eles fazem um estudo em relação aos sintomas que essa paciente está demonstrando e faz um conjunto ali de medicamentos para atuar no sintoma da pessoa com fibromialgia. Então, muitos dos medicamentos receitados para pessoas com fibromialgia envolvem o antidepressivo. E por que é muito indicado o antidepressivo para pessoas com fibromialgia? Porque o antidepressivo ele vai atuar na modulação da resposta ali no nível da medula. Então, assim, só para um contexto aqui para as pessoas aqui entenderem o contexto, a fibromialgia ela tem uma resposta alterada na parte dos neuroreceptores. Toda parte do nosso corpo a gente recebe as informações através do neuroreceptor que manda a informação para a nossa medula manda para o cérebro para fazer toda a interpretação para entender se é ou não é dor. A pessoa com fibromialgia tem esse caminho, né, do neuroreceptor para a medula, para o cérebro, alterado. E aí o antidepressivo, ele vai fazer o quê? Ele vai contribuir, ou tende a contribuir, nessa parte desse caminhar, na modulação da resposta da dor. Por isso que os médicos receitam, na maioria das vezes, os antidepressivos. Só que a gente entende que é muito mais além do que só fisicamente, só o corpo que a gente deixa para abordar em uma outra oportunidade. Mas são o Velija, a amitriptilina, um medicamento que ele que é muito voltado para a dor, que é o pregabalina. Então faz um conjunto mesmo de medicações para contribuir de alguma forma para essas pessoas com fibromialgia. Só que a gente sabe que não é o principal tratamento, o remédio não é o principal tratamento para pessoas com fibromialgia, tanto que pacientes e mais pacientes gastam com medicação sem resultado, tem efeito colateral, não consegue produzir, tem muitos relatos de pacientes que ficam ali meio grogue, não conseguem raciocinar direito por conta de medicação, que vão arrastada ali para o trabalho, quando vê já chegou em casa, não sabe como chegou em casa. Tem alguns relatos dessas reações com os pacientes com fibromialgia. E quando você vai atuar nessa parte terapêutica, você precisa entender o que é esses remédios e como que eles atuam no corpo a nível de conhecimento para dar esse suporte para esse paciente. Então, eu respondi a sua pergunta? Sim, Eu já tô emendando. Sim, ficou claro. E os principais medicamentos que você citei realmente, né, são os antidepressivos, e eles realmente têm uma série de sintomas adversos que você
colocou ali e aí deixa o paciente, né, pior. Aí eu acho que vale ressaltar, igual você colocou, né, que acho que é um medicamento, de certa forma, é um tratamento para a fibromialgia paliativo, né? Não dá para ficar só nos medicamentos para chegar nessa vida sem dores, porque às vezes você colocou, né? O medicamento chega ali para deixar sem dor. E muitas das vezes nem traz esse resultado, ou muitas vezes traz esse resultado, mas traz uma série de consequências que não resolve a vida do paciente. Por isso, acho que a necessidade de falar de vida sem dores e sem remédio da fibromialgia. Isso, e aí é uma coisa muito importante para vocês, terapeutas, ficarem de olho, porque como aqui eu ensino, né, os terapeutas serem referências no tratamento da vida sem dores, da fibromialgia sem remédios, pode ser que o seu paciente, ele acredita que ele já precisa fazer toda a retirada da medicação, né? E talvez você acredita que você tratar esse paciente, ele precisa de início tirar toda a medicação, e não é assim, tá bom? O primeiro passo para você contribuir com o seu paciente nessa parte do desmame é justamente entender que não tira de início. A medicação, a retirada da medicação é consequência do resultado do seu trabalho ali com o paciente. Como assim? A gente vai atuar ali na raiz da fibromialgia. Você vai atuar junto com o seu paciente, entendendo quais corpos que ele precisa atuar, quais corpos ele precisa ali ir no trauma para atualizar o corpo, atualizar as células dele, para o corpo não precisar expressar em forma de dor. Então, se você atende o seu paciente e o seu paciente ali, ele tá com queixas, ele tá com as dores, você vai fazer todo o trabalho voltado para isso, ele vai continuar com a medicação dele, você vai continuar permitindo ali, deixando com que ele faça o acompanhamento com o médico dele, como ele sempre fez, e vai fazer o seu trabalho. Fazendo o seu trabalho, você vai conseguir ir a fundo com esse paciente, você vai conseguir ir na raiz, entender os pontos de dor dele, decifrar junto com ele o que significa cada ponto de dor e por que ele está tendo esse determinado tipo de dor, para atualizar com técnicas específicas cada ponto de dor e cada sintoma da fibromialgia também. Então, enquanto o medicamento está ali atuando no sintoma, que é na camada superficial ali, ele não atua além disso. E quando atua, você vai estar fazendo um trabalho realmente muito mais profundo com esse paciente. Quando você faz esse trabalho mais profundo com o paciente, o corpo ele se atualiza. Você atualiza as células ali do seu paciente. E quando você atualiza junto com o paciente esse corpo, que era com dor, com fadiga, e hoje ele não está mais sentindo dores, aí você vai já orientar o seu paciente a ir no médico, a falar sobre os resultados que ele está tendo, e aí ele, juntamente com o médico dele, vai fazer todo esse processo de desmame. Começa assim, e aí tem uma segunda parte. E aí, antes de você continuar dessa segunda parte, até que já está claro que a retirada do medicamento vai ser consequência do tratamento que o terapeuta vai oferecer ali, né? Uhum. E essa de forma gradual, né? Então, essa retirada vai ser de forma gradual como consequência. E aí, queria que você frisasse tanto para... Acho que para esse terapeuta ter consciência que, então, quem faz essa retirada do medicamento não é o terapeuta. Não é o terapeuta e nem o paciente, tá? Tem pacientes que retiram por conta própria. Só que o que você vai fazer que é importante? Você vai frisar com ele que não é ele que vai tirar a medicação. Por quê? Pode ser que ele faça por conta própria? Pode ser. Você não vai amarrar o paciente para ele fazer uma coisa que você está falando que. Para ele não fazer o que você está falando que não é para ele fazer. Mas você vai frisar isso para você se respaldar. Você precisa frisar bastante isso com ele para você ter um respaldo. Porque a retirada de medicação é uma coisa muito séria. Assim como a introdução de medicação é muito sério, porque é uma química, é uma droga entrando no corpo do paciente, a retirada também, porque esse corpo ele está adaptado, dando resultado ou não, esse corpo está adaptado àquela droga. Então você vai deixar isso muito claro para o seu paciente que quem tira a medicação
é um médico, ele juntamente com o médico da confiança dele. Assim, ele fica consciente do processo e a maioria te respeita, a maioria te escuta, tá? E você fica resguardado em relação a isso. Porque é muito importante você cuidar desse paciente, mas você também cuidar da sua conduta profissional nesse sentido, principalmente com medicação, que é algo muito sério. Respondido. Acho que agora tá bem claro, né? Acho que fixou. Qual que seria essa segunda parte da contribuição, de como o terapeuta pode contribuir com esse desmame do paciente? Tá, então a primeira parte é ele tomar consciência, né? Ele entender que não é. Por que eu falo dessa primeira parte? Porque eu já tô aí na estrada da vida da fibromialgia sem dores e sem remédios. Já vi muita coisa. Algumas, inclusive, algumas pessoas que me acompanham, que me acompanhavam, viam o resultado das minhas alunas, né? Viam que era possível viver sem dores da fibromialgia sem remédios e resolvia pela cabeça dela tirar a medicação, mesmo eu falando, né, nas lives e tudo mais, que não é para tirar por conta própria. E aí o que que acontece? Essa crença de que elas têm que tirar a medicação no início do tratamento faz com que piore o quadro dela, em algumas vezes. Porque essa mulher, você vai investigar e você precisa ter o olhar que a gente aborda em um outro momento, se essa mulher ela tem a fibromialgia e o humor dela tá rebaixado, tá depressiva por conta da fibromialgia, ou se ela tem um diagnóstico de depressão, apesar de não vai ser você que vai fechar esse diagnóstico. Mas algumas vezes a medicação antidepressivo não é para tratar a dor, é para tratar a depressão. E aí é uma linha muito tênue, porque a depressão está ali fazendo alteração na química do organismo, precisa de um antidepressivo, e aí é uma linha muito tênue, porque mudando um pouquinho a dosagem, o médico vai ver se vai tratar a fibromialgia ou a depressão, os dois juntos. Então, você precisa ter esse olhar e entender quando é a depressão e quando é a fibromialgia. Então, ter essa consciência vai trazer consciência para o seu paciente. Então, o paciente ele fica mais ciente e não faz essas coisas que prejudicam o tratamento deles. Então, só frisando mais ainda essa parte do primeiro momento. O segundo Só momento. te interrompendo um pouquinho, para a gente deixar claro que também não só mulheres, né, mas também homens que tem a depressão também pode atrapalhar nessa questão do tratamento. Então é importante olhar o terapeuta ter essa consciência, né, com homens e com mulheres, né, de forma geral. E outra coisa que eu me recordo aqui, você falando dessa questão de medicamento, que a gente já conversou em outros momentos, é a ansiedade que atrapalha o paciente com fibromialgia também. Então, outro ponto é olhar essa questão da ansiedade também, né? Uhum. E aí dá um outro podcast só sobre isso, sobre as questões da primeira sessão e como o paciente chega para você. Porque o paciente ele vai chegar ansioso, ele vai chegar querendo tirar a medicação. E quando você tem um respaldo, uma segurança e sabe como abordar esse paciente desde a primeira sessão, ele vai tendo uma tranquilidade maior nesse processo. A diferença grande é o processo que ele vai lidar. Como que ele vai seguir esse processo? Se ele está com um terapeuta capacitado para isso e que entende todas as nuances ali que ele precisa passar, vai ficar mais leve para ele esperar esse desmame. Então, é justamente esse momento onde tem essa questão do desmame. Na verdade, eu coloco como o terceiro momento, porque o segundo momento é o trabalho que o terapeuta precisa fazer para atualizar o corpo desse paciente, para que esse corpo ele não precisa expressar em forma de dor. E quando eu falo que o trabalho que o terapeuta precisa fazer, não significa que 100% é o terapeuta, porque tem a parte do terapeuta e tem a parte também do paciente. Não se sinta responsável, inteiramente responsável se esse paciente vai viver sem dores da fibromialgia sem remédios ou não. Você precisa ser responsável pela sua parte. Você está capacitado? Você tem todas as ferramentas? Você tem todas as técnicas para lidar com esse perfil de paciente com fibromialgia? Se sim, você precisa também olhar para a outra parte.
esse paciente realmente está dedicado e disposto a caminhar e fazer o que precisa ser feito, a ser conduzido por você, porque às vezes ele não está. E aí já é responsabilidade dele. Então, nesse sentido, onde você está com a sua parte garantida, você se coloca ali e atualiza junto com o paciente o corpo e trabalha com os outros corpos, o corpo ele não precisa expressar em forma de dor. Nesse momento começa o desmame da medicação, né? Talvez até antes, pensando aqui, porque as minhas alunas, por exemplo, elas começam o desmame da medicação antes de ter totalmente a vida sem dores, a fibromialgia sem remédios. Por quê? Porque muitos pacientes, eles tomam também a medicação para o sono. E no percurso, é um outro tema também, no percurso, você vai contribuir para a melhora do sono desse paciente. Contribuindo para a melhora do sono desse paciente, o médico já vai começar o desmame do remédio do sono. E aí você vai percebendo essa melhora até ele chegar na vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Chegou na vida sem dores da fibromialgia sem remédios, já tem ali um desmame, já está acontecendo o desmame, e aqui mais ainda. E aí o que pode acontecer? Alguns obstáculos para esse paciente. Ele ficar com medo de tirar a medicação. E é interessante, né? Porque a gente percebe o perfil desses pacientes que eles estão numa caminhada em que tá tomando remédio, tá gastando com remédio, mas tem anos e anos que não dá efeito nenhum. Aí eles aplicam o tratamento da vida sem dores, da fibromialgia sem remédios. Tem baita resultado vivendo sem dores da fibromialgia sem remédios. E fica com medo de tirar o medicamento, mesmo sabendo que não foi o medicamento que ocasionou isso. Claro que casos de depressão, o medicamento atua ajudando com que a gente consiga aprofundar. Porque a pessoa que ela é depressiva, que ela tem um transtorno depressivo maior, e se ela não toma medicação, a gente não consegue aprofundar como a gente precisa aprofundar. Aqui eu tô falando no caso especificamente da fibromialgia, do remédio para fibromialgia, tá? Só para deixar claro. Então, essas pessoas, esses pacientes ficam com medo. Quantas e quantas, né, fibromulheres que o médico já começou a desmamar e fala assim: nossa, eu tô sem dores, eu já tô com dias sem dores, meu médico já começou a tirar a medicação, mas eu tô com medo de como que vai ser. Será que essas dores vão voltar? Será que eu não sei o que que vai acontecer? E aí fica com medo, fica tensa, às vezes até desencadeia uma crisezinha ali ou outra de dor e gera essa tensão. Então você precisa saber como atuar com essa pessoa, com esse paciente que tem a fibromialgia, que você já está no trabalho com ele, onde ele está desmamando a medicação, e fazer um trabalho profundo em relação a tranquilizar esse paciente para que ele possa fazer esse desmame tranquilo. Porque é uma coisa que eu falo muito para as minhas fibromulheres e que você, preparado, você vai ter ferramentas para falar isso também, é que uma coisa que você já conquista, aquele caminho que você já conquistou é seu. Não tem como você voltar para aquilo que você era, sendo que você desenvolveu algo ali. Já é seu. É a mesma coisa se você já aprendeu a dirigir, andar de bicicleta. Você já aprendeu a andar de bicicleta, você já sabe como é pegar uma bicicleta, você já sabe como pedalar uma bicicleta. Vou parar de andar de bicicleta. Você já aprendeu, é seu. Aquele aprendizado é seu. Não tem como desaprender, né? Tem como parar de exercitar, mas deixar de saber aquilo que você já sabe não tem como. Então é a mesma coisa que eu falo para as minhas fibromulheres e que você pode falar para os seus pacientes com fibromialgia, que aquilo que você já aprendeu não tem como você voltar ao que era, porque se é por acaso ele voltar ao que ele estava se comportando ele já sabe como resgatar isso. Isso traz uma segurança muito grande para ele. Porque ele já conhece o caminho, né? Então fica mais fácil de trilhar, né? E dentro desse processo, né, que a gente coloca dentro desse segundo passo mesmo,
que é o terapeuta ter essa consciência da responsabilidade dele, né? E a responsabilidade do terapeuta e a responsabilidade do paciente, qual que seria o terceiro passo? Vamos lá. Primeiro eu começo a falar as coisas, aí vem muita informação, aí eu falo assim, não, esse é um episódio separado. Então ele precisa dessa informação, ele precisa entender que o paciente ele vai vir com essa insegurança. E um outro ponto que ele precisa saber, que é essa questão desse passo, é ele ter a possibilidade, esse paciente ter a possibilidade de ter alguns efeitos colaterais do desmame da medicação. Por exemplo, quando a gente fala de antidepressivo, pode ser que os 15 primeiros dias do desmame da medicação, a pessoa ela fica um pouquinho mais sonolenta, ela fica mais com enjoo, com mais náuseas, às vezes dá uma dor de cabeça nela. Então é importante preparar esse paciente para esses casos. Não necessariamente acontece com todos, tá? Mas é importante você abordar e investigar. Você vai estar acompanhando esse paciente. Você vai investigar para ver como que está esse processo. Você já vai ter passado para ele essa questão da segurança, de que o caminho que ele traçou já é dele, ninguém toma, ninguém tira, que ele já sabe o caminho. Feito isso, você vai ficar em observação. Você vai observar ele, observar as reações dele. Caso ele sentir alguma questão de dores, náuseas, dores de cabeça ou sonolência, você vai começar a perceber. Por isso que é importante o feeling, né? Você ter esse feeling para entender, peraí, isso é uma crise que ele está tendo de fibromialgia ou isso daqui é efeito colateral do desmame do medicamento? E aí você percebendo essa diferença, você consegue orientar ele. Porque os pacientes falam, nossa, e agora? Eu tava sem dor, agora eu tô com náusea, eu tô com sonolência, o que que tá acontecendo? E aí é importante trazer esse nível de consciência. Uma das coisas muito importantes para se trabalhar com pacientes com fibromialgia é o nível de consciência. Porque ele consegue separar o que é da fibromialgia e o que não é. Quantas fibromulheres que eu já ensinei tinham outros diagnósticos de fibromialgia, não só a fibromialgia, tinha artrite, artrose, bico de papagaio, hernia de disco, e que com o tratamento que elas fizeram comigo, elas conseguem hoje claramente falar, isso é da fibromialgia, isso não é da fibromialgia. Então, quando desencadeia um tipo de dor, ela já sabe entender que muitas das vezes aquela dor no joelho, por exemplo, é da artrite que ela tem. Aquela situação que aconteceu pode ser ali uma dorzinha que veio da fibromialgia e que ela já tem ferramentas, já tem técnica para aplicar e essa dor ela dissolve. Então, tudo isso é muito importante você ter essa clareza e essa compreensão para que nesse processo de desmame da medicação, esse paciente ficar seguro mesmo e tranquilo com esse desmame. E esse terceiro passo funciona até contribui para a segurança do paciente, de fato. Porque se o terapeuta ele tem consciência dos efeitos adversos que a retirada gradual da medicação pode provocar no paciente, ele orienta para falar que, opa, isso aí não é da fibromialgia, isso aí é efeito da medicação. E quando ele tem essa clareza e ele passa essa clareza para o paciente fica mais seguro também, né? Exatamente. Porque se o paciente tem essa insegurança de tirar o medicamento e ainda por cima ele passa por essas sensações, e o terapeuta não tem essa consciência de explicar para ele de que é da fibromialgia ou não, caso ele ainda não consiga fazer essa diferenciação, ou que muitos não conhecem os efeitos do medicamento, ele acaba por ficar mais inseguro ainda, né? Se ele já tem essa insegurança. Uhum. E aí, se esse paciente ele tá inseguro, ele vai desencadear a dor. E aí ele vai ter a dor do desmame e ele vai ter a dor da fibromialgia. O quanto que o profissional preparado vai trazer confiança para que ele não desencadeie dor, né? Sim, e aí entra até em questão também dessa insegurança e o uso também dos medicamentos, dos ansiolíticos, né? Porque eu lembro de uma conversa que a gente teve uma vez, você fala assim, que um desses medicamentos para fibromialgia também seriam os ansiolíticos, né? Porque o paciente com fibromialgia, ele já tem
uma ansiedade, né? Uhum. Então, quando a gente está falando de desmame, a gente, de certa forma, está no processo final ali do tratamento. Claro que é algo contínuo, mas em relação ao ciclo de dor, seria o final, né? Uhum. E aí, o que que é o ansiolítico? Que ele vai atuar nessa parte química e que muitas vezes é porque a mulher ela não tem, a mulher ou o homem com fibromialgia, eles não têm o repertório suficiente para lidar com a ansiedade. E aí vem você, terapeuta, preparado para atender pacientes com fibromialgia, para eles viverem sem dores e sem remédios, para você dar essas ferramentas, para você ensinar essas ferramentas para que ele possa se blindar da ansiedade. A ansiedade, ela é natural. Agora, o que que vai pesar muito é o nível dessa ansiedade. E se você não dá esse suporte, essa base, não ensina esse paciente, ele vai continuar ali tomando remédio dele na superfície. Agora, ele aprendendo a lidar com a ansiedade, que pacientes com fibromialgia têm um grau muito elevado de ansiedade, muito elevado de ansiedade. Se você não sabe ter esse repertório e desenvolver nele esse repertório, na verdade, ele vai continuar tomando. Agora, por isso que acontece dentro do Fibromulheres, as Fibromulheres, elas terem cenas, vivências que poderia desencadear uma crise de fibromialgia, com o filho na UTI, com o marido falecido e não desencadeia dor. Por quê? Porque ela tem o repertório certo para ela não desencadear ansiedade, para ela não desencadear um nível de estresse, ela conseguir lidar com as situações de forma assertiva. Não significa que essa pessoa ela não sofre, ou que ela não tem sentimentos ali numa reação ou numa situação estressora. Ela sofre, ela chora, mas ela tem ferramentas para não desencadear uma crise de ansiedade ou uma crise de fibromialgia que vem muitas das vezes pela crise de ansiedade. E por isso a importância de, novamente, friso aqui, de procurar o profissional que é especialista em fibromialgia. E aqui o intuito, né, de capacitar esses profissionais para que eles cheguem na raiz das dores da fibromialgia, para que eles proporcionem uma vida sem dores e sem remédios para o paciente, porque é de fato ir na raiz, né, e não criar uma bolha para que esse paciente viva. Exatamente, porque não tem como, né? Não tem como colocar o paciente numa bolha e nem saudável é. Então, você vai dar cada vez mais técnicas para o seu paciente, para ele entender esse processo do desmame, para ele perceber que não é de cara, é um processo, e ele entender qual que é esse processo que ele vai caminhar com você e pelo que ele vai passar. Olha só o quanto que é mais claro ter um terapeuta onde você mostra esse caminhar, né? Olha, eu lembrei muito agora quando eu viajei recentemente. Foi recentemente? Nossa, vai fazer um ano isso, meu Deus. Foi no meu aniversário, no ano passado. Eu e meu marido, a gente chegou em Porto Alegre e pegou um carro para ir para Gramado. E a gente chegou à noite. E aí, trazer um pouquinho dessa história para contextualizar isso que a gente está conversando, né? Quando a gente pegou a estrada, a gente pegou, colocou no GPS e tudo mais. E o GPS ele tava com uma rota diferente. A gente sabia que tinha duas estradas. Uma já estava mais certa e tudo mais, e a outra a gente não conhecia. Só que o GPS pegou e colocou essa estrada que a gente não conhecia. E essa estrada que a gente não conhecia estava reformando, estava em obra. Então, à noite, a gente pegou uma estrada desconhecida, nos becos lá, assustador, porque não tinha ninguém, e era estrada de terra, era estrada de chão. À noite, sem sinal de telefone, e a gente indo, e a gente com medo de atolar, porque o carro era baixo, e tava chovendo. Então, assim, nossa, foi todos os cenários conspirando pra dar ruim a história, né? E aí a gente não sabia o que a gente ia fazer pela frente. Aí a gente parou numas casinhas lá e falou assim, não, anda lá mais tantos quilômetros que vocês vão chegar na estrada normal, a estrada, o asfalto. E a gente andando, não chegava. Eu,
vamos continuar. É pra continuar, vamos continuar aí, que uma hora a gente chega em algum lugar. Dorme na estrada aqui, a gente para e espera amanhecer. E aquela tensão, né? Porque só nós dois, e a gente não sabia o que vinha na estrada aí pela frente. E aí na volta, quando aconteceu, aí pegou, deu tudo certo, aproveitamos a viagem. E aí quando a gente voltou, porque aí a gente voltou para Porto Alegre para pegar o voo, a gente já sabia, né, que estrada que a gente ia pegar, e a gente ficou atento a ver qual que era a estrada para o GPS não mudar a rota de novo. Então a gente já sabia o que a gente ia encontrar. Então foi super mais tranquilo, foi super mais rápido e tudo mais. E aí, tudo isso para falar assim, o quanto que é diferente quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente já tem clareza do que a gente vai encontrar no caminho. O que vai acontecer nesse caminho? Porque às vezes acontecem imprevistos ali, mas se você tem clareza dessa estrada, tudo fica mais leve, mais tranquilo. E o que você, terapeuta, vai fazer com o seu paciente? Você vai mostrar essa estrada para ele. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. É o que eu faço aqui com as minhas alunas do Fibra Mulheres. Olha, começar o processo da vida sem dores, da fibromialgia sem remédios é desafiador. Não é mágica. É maravilhoso viver sem dores da fibromialgia sem remédio, é maravilhoso. Só que você vai passar por algumas situações, como por exemplo, nesse início do processo, você pode desencadear mais dores, porque a gente vai estar entrando nas feridas, nos traumas, naquilo que não foi dito e não foi olhado. Só que depois de você passar por esse processo, você vai começar a cicatrizar e você já vai começar as conquistas, até você chegar na vida sem dores da fibromialgia sem remédios. E aí a gente vai começar o desmame com o seu médico. Então, você falar esse caminho fica mais leve para ela. Porque quando ela desencadear mais dores, porque muitas delas desencadeiam mais dores no processo. E se você não tiver esse preparo, você vai pensar assim, meu Deus do céu, eu tô estragando a vida dela. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Te gera insegurança, você passa insegurança para ela, você não continua a fazer o que você precisa fazer e vira aquela anarquia, vira aquela coisa tensa que não precisa ser. Então, você com o caminho já e você seguro disso, quando ela chegar no processo que ela tá sem dor, ou que ela tá com mais dores, na verdade, ela vai falar assim, você falou mesmo que eu ia sentir mais dores, você falou mesmo que eu ia estar mais depressiva nesse momento, mais introspectiva. Então, eu tô no caminho certo. Olha a diferença de pensamento e comportamento. Então, você mostrar esse caminho faz muita diferença. Você saber qual caminho exato que vai traçar, que vai acontecer com ela, né, com essa pessoa, com esse paciente, e ela ir passando, te gera muito mais credibilidade. Essa pessoa ela vai começar e continuar a confiar muito mais em você. E aí, com esse vínculo terapêutico, ela consegue ter resultados ainda mais rápido porque o vínculo ele está estabelecido. E aqui no episódio de hoje, né, para a gente encerrar, acho que ficou claro, né, a contribuição de que esse terapeuta ele precisa ter o conhecimento do medicamento, ele precisa se respaldar para passar essa informação de que essa retirada do medicamento ela é feita pelo médico, do processo de consciência do terapeuta, né, de fazer a parte dele, de conhecer também quais são os efeitos dessa retirada desse medicamento para orientar. E como principal, acredito que fica mesmo nesse episódio de hoje, é que o terapeuta ele precisa se informar, ele precisa saber o caminho, ele precisa conhecer, buscar para poder passar isso com segurança, para que esse paciente ele fique seguro e para que homens e mulheres, né, milhares de homens e mulheres possam alcançar a vida sem dores e sem remédios da fibromialgia. Isso mesmo. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal para você ter conteúdos todos os dias, para ser uma referência no tratamento da vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Siga também meu Instagram, meu Facebook, comente, compartilha com outros terapeutas para que vocês sejam aí a referência no tratamento da vida sem dores da fibromialgia sem remédios.